Olá, rede! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um capítulo de muito conhecimento que eu espero que você aprenda bastante sobre o impacto da inteligência artificial em todos os negócios, em todas as carreiras. Por isso, eu trouxe aqui o Alexandre Messina. Messina, obrigado por você ter vindo aqui, compartilhar conosco tanto a sua trajetória quanto as soluções. Mas antes de tudo, se apresenta aí para o pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver assistindo. Queria agradecer primeiro pelo convite de poder bater esse papo aqui com vocês. Super feliz de estar aqui para falar um pouco mais sobre o que a gente está construindo com inteligência artificial na prática. Rapidamente me apresentando, eu sou Alexandre Messina, sou fundador da Zaya. A Zaya é uma plataforma onde você pode criar e gerenciar agentes de inteligência artificial. A gente nasceu no começo do ano passado, até tinha um outro nome, chamava Zap GPT na época, chegamos a ter mais de 400 mil usuários. E aí pivotamos em agosto do ano passado para criar essa plataforma de agentes de IA, entendendo que essa seria a nova onda da inteligência artificial. E aí, contando um pouquinho só de background, né, essa é a minha segunda startup. A minha primeira chamava Pedala, era de crowdshipping sustentável para e-commerce. A gente vendeu ela para Americanas em 2019. Atuei como Head de Venture Capital na Americanas por 2 anos. E aí saí para voltar a empreender. E atualmente também, ano passado eu recebi um selo do MIT Innovator Under 25 e esse ano de Top Voice em AI no LinkedIn. Então, estou bem imerso agora nessa missão de democratizar o acesso da IA generativa através de uma plataforma acessível para as pessoas saberem criar e gerenciar essas IAs. Pô, legal. Eu tenho grandes amigos ainda nas lojas americanas. Americanas como todo foi B2W, tal. O Marcos Rolé, por exemplo, foi um deles que Foi criou o legal do Mercado Now. Exato. O Sali, tanto também os CFOs que passaram por lá. Enfim, para a gente começar o nosso papo aqui, qual é o potencial do uso de agentes autônomos ou mesmo da inteligência artificial nas empresas? E aí, descendo um pouquinho, né? Pode ser que muita gente que esteja nos ouvindo e nos assistindo já tenha perguntado alguma coisa no GPT, já tenha descoberto como calibrar lá o GPT para responder, tom de voz, os temas, coisas do tipo. Existem tantas outras IAs. A grande questão, além disso, é como que isso pode ser utilizado para ou ter um ganho de produtividade, de tempo, ou até gerar grana. Desses três precisaria gerar algum tipo de valor. Me dê exemplos. Como que a gente conseguiria fazer isso? Legal. Ótima pergunta. Acho que tem duas maneiras principais hoje em dia que você tem de poder melhorar a performance da sua empresa como um todo, né, usando inteligência artificial. A primeira, que é a primeira onda, é você usar essas ferramentas de produtividade para o seu dia a dia. Né? Então, você usar um chat GPT para te ajudar a criar um conteúdo de texto, para postar em rede social, o chat GPT para ajudar a escrever um e-mail, né? O chat GPT para, enfim, dar ideias de estratégia e coisas do tipo. Né? E acho que essa primeira leva praticamente, acho que 99% das pessoas que estão assistindo a gente aqui já usam, ou já usaram, ou estão usando no dia a dia. Né? Agora, qual que é o porém dessa primeira leva? A gente está partindo do princípio de processos que a gente já fazia pré-IA, a gente só está usando a IA para acelerar ele. A gente não está virando ele de cabeça para baixo, ou seja, automatizando tudo ele com inteligência artificial. Tá? Um exemplo. Né? Eu tenho um desafio de postar numa rede social, no LinkedIn, por exemplo. E aí, o que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que gerar ideias com o ChatGPT. Depois que eu gero as ideias, eu vou num Canva, no Ideograma ou outro para gerar imagens para isso. Depois eu uso uma outra ferramenta para poder agendar quando é que vão ser esses posts.
né? Depois eu tenho uma outra ferramenta de captura de quem interagiu, para depois ter uma outra para poder mandar mensagem. Então você começa a juntar um monte de ferramentas, todas elas com IaaS embutido, por exemplo, para realizar uma tarefa final que é você fazer conteúdo diariamente numa rede social. Então você pegou um processo pré-existente, que era manual, e você otimizou 50% dele com essa parte de IA. E aí, agora a gente vai começar a entrar na segunda leva da IA, que são esses agentes de inteligência artificial, ou funcionários, ou AI workers, que estão chamando lá fora, que é basicamente, você fala para ele, agente de IA, ou inteligência artificial, eu quero que você gere um post por dia, use isso aqui de referência, etc e tal, depois você revisa para ver se deu tudo certo, e ok, né? Então, ao invés de eu ter que usar 7 ferramentas para poder fazer isso, eu vou criar um agente e ele vai fazer isso para mim. Então, eu estou invertendo um pouco a ordem do tipo, deixa eu otimizar um processo que era manual de tirar aquilo que nem deveria existir manualmente. Né? O Elon Musk, ele fala muito disso na metodologia dele de otimização, que ele fala a pior coisa que o engenheiro pode fazer é otimizar um processo que nem deveria existir. Né? Então, assim, a gente está bem animado na Zaya em criar essa plataforma para permitir que as pessoas criem esses agentes para fazer essas atividades no dia a dia. Né? Porque a gente enxerga que vai ser a próxima grande fase da IA, que são os agentes de IA. Porque até pouquíssimo tempo atrás, as empresas se vangloriavam de ter grandes dashboards para acompanhar os números, etc. e tal. E hoje a gente já vê que, bom, se eu tenho algo que eu consigo automatizar, ou seja, a tomada de decisão eu consigo entregar para a IA, de fato eu vou acessar aquele número, sim, quando eu precisar, né? Uhum. Eu não preciso do número em si para eu entender os números e tomar a decisão. Uhum. Então, até hoje, aqueles dashboards estão ficando para trás. E a maioria dos agentes autônomos que eu vejo hoje, eles ainda cumprem tarefas muito simples. Mais no sentido de entregar um conteúdo, entregar uma informação, entregar um conhecimento, mais ou menos ali limitado naquilo que eu treinar. Então, vamos descendo para a terra, seria mais ou menos assim. Bom, vou treinar um agente autônomo para me responder assuntos relacionados a RH, especificamente treinamento de pessoas. Se eu consigo, criei lá o meu agente, eu posso inclusive conectar isso no WhatsApp, gerar esse acesso às pessoas. O que eu não estou vendo é justamente isso que você colocou, que é como é que eu consigo conectar com várias outras ferramentas que eu uso no dia a dia para me gerar essa economia decisória e não só intelectual, de absorver aquele conhecimento, mas é já conseguir colocar essas coisas no jogo. E aí tem um complicador, que nem todos esses acessos eles são abertos. Tem APIs abertas para eu conseguir fazer isso. Uhum. Na tua experiência, qual que é o primeiro grande demandante de uma solução dessa, de agentes autônomos que vocês têm hoje? Legal, ótima pergunta. E legal a visão, e é bem isso mesmo, né? Acho que o primeiro grande caso dos agentes de inteligência artificial são para prestar suporte mesmo, né? Que no fundo acaba sendo um pouco na mesma linha aí do próprio ChatGPT, mas um ChatGPT personalizado para a empresa, né? Então, suponhamos que o ChatGPT ele consegue responder de uma forma generalizada sobre tudo, mas ele não consegue responder de uma forma especializada sobre uma determinada empresa, até porque ele não tem acesso aos dados privados que essa empresa tem. Então, o que a primeira grande leva dos agentes de IA estão fazendo, que inclusive na Zaya também, né? É você pegar um banco de dados, seja algo estático ou algo dinâmico, e você usar o agente para, quando alguém interagir com ele, ele vai lá e vai responder. Né? É basicamente uma pergunta e uma resposta. E isso, de fato, já está, e hoje é o principal caso de uso da Zaya é exatamente isso. Então, você treina com a base de dados, seja uma busca por API em tempo real,
seja algo estático, que você treinou um FAQ lá, e ele vai sempre buscando à medida que alguém vai perguntando, né? E aí, qual que é a grande virada que a gente já está evoluindo para isso e já dá para começar a fazer os primeiros casos de uso na prática? Ao invés do agente de IA ser só uma consulta de conhecimento, ele ser uma fonte para gerar uma ação também, né? E aí falando, não vou entrar em linguagem muito técnica, mas falando de API, uma ação pode ser um get, um post, um delete, né, um patch e vários outros tipos de ações. Ou seja, eu posso fazer o agente ele buscar uma informação de um outro lugar ou ele realizar uma ação em outro lugar, tá? Então, um caso de uso super simples para entender isso, que já dá para fazer, por exemplo, com os agentes lá da Zaya. É um agente de IA que faz um agendamento no Google Calendar, por exemplo, né? Então, o que a gente faz lá? Por API, você integra com o Google Calendar, tá? Então, você cria um agente que ele pode ser ou outbound para ir atrás de potenciais clientes de alguma lista, ou inbound quando alguém se cadastra num formulário. Aí ele vai conversando com a pessoa para entender se ela se qualifica ou não. Se ela se qualificar, então você faz o seguinte, oi, nome da pessoa, vi que você está qualificado para ter uma reunião aqui com o nosso closer, me fala o seu e-mail. Aí você fala am@zaya.app, por exemplo. Tá, eu tenho um horário de... Aí o que a IA faz? Ela vai lá no Google Calendar e vê quais são os 3 próximos horários disponíveis, por exemplo. E fala, Alexandre, eu tenho um horário disponível com o nosso closer amanhã às 3 da tarde, na quinta-feira às 2 e na sexta às 3. Qual é o melhor para você? Eu respondo por WhatsApp, amanhã às 2. Aí ele, ok. Aí quando eu falo amanhã às 2, ela vai lá no Google Agenda, ela marca a reunião e avisa para eu olhar no meu calendar para ver se foi, né? E isso vale tanto, por exemplo, a reunião com closer, as pessoas estão criando isso para consultórios também, para fazer agendamento de consulta. O mercado imobiliário está criando isso para fazer agendamento com corretor, né? Então é um caso de uso super legal em que você não está simplesmente consultando uma base de dados ali para tirar dúvidas. Você está fazendo uma ação de ir lá no calendário, agendando e confirmando com a pessoa, que é muito mais dinâmico do que você simplesmente mandar o link do calendar, né? Principalmente em se tratando em relações que você ainda não tá muito quente, você vai ter uma porcentagem aí de uns 5% das pessoas que, mesmo você mandando o calendar, eles vão ter preguiça de querer marcar. Agora, a partir do momento que você dá opções de horário, e se a pessoa não respondeu nada, você já programa a IA para fazer um follow-up a cada 24 horas no WhatsApp, a probabilidade de ela marcar é muito maior, né? Então, a primeira leva dos agentes, de fato, foram uma consulta de base de conhecimento, e a segunda leva que a gente está entendendo agora é conhecimento mais ação. E aí tem um estudo da NFX, né, um VC super famoso lá nos Estados Unidos, que ele fala que a gente está evoluindo da fase de software as a service para service as a software. É legal esse ponto de vista, né? Então agora a gente vai vender porque o SaaS, por si só, ele sempre vai precisar de alguém para operar. Ele não vai fazer as coisas sozinhos. Então vai precisar de um time lá de vendas para mexer no Salesforce. Ou um time de, sei lá, qualquer tipo de time, um time de RH para mexer no sistema ali da GUP, enfim. Agora, de fato, não. Eu vou ter um agente de IA que vai fazer esse serviço. E aí, a única função das pessoas vai ser garantir que aquele resultado do agente de IA está certo ou não. Então, basicamente, todo mundo vai ser gestor desses agentes, sabe? A partir do momento que eles começarem a realizar cada vez mais ações com conhecimento e não só consulta de conhecimento. Eu vejo, nas empresas que estão até mais avançadas na aplicação disso, uma certa preocupação, especialmente com o GPT, em relação à produção de dados. No sentido de, bom, se eu for avançar um pouco mais, colocar a minha base de dados ali, eu tenho escutado que, ali não é o melhor. Tanto é que eles estão tentando ir para algumas outras IAs. Você vê que essa barreira existe, motivo existe? Eu vejo sim, e principalmente para grandes empresas, né? Então, a gente até estava conversando um pouco mais cedo,
as grandes empresas, normalmente elas têm um pouco mais de aversão a risco, até porque elas têm muito mais a perder se alguma coisa, né, der errado, do que uma pequena empresa, né? Então, essa questão de compliance é super relevante para as grandes empresas. E como é que a gente tem visto o que elas estão fazendo para conseguir vencer esses desafios sem abrir mão do compliance e da governança que ela tem que respeitar, né? Tem duas formas principais. A primeira delas é todos os dados que são sensíveis. Quando você vai mandar para um LLM fechado, tipo OpenAI, Claude e esses outros do tipo, os dados que são sensíveis, você manda ele criptografado e ele volta criptografado, né? Então, por exemplo, né, você tem um limite máximo de crédito de X. Quando eu for mandar para a LLM falando que você tem um limite de crédito X, você coloca lá um hash aleatório ali, número 1, 2, 3, 4. A IA vai responder, você manda a informação, né, de pergunta ou resposta completa com número criptografado 1, 2, 3, 4. Ela vai voltar com a resposta lá humanizada e aí o número 1, 2, 3, 4. Ou seja, você mandou criptografado e vai receber criptografado de volta. E aí, na volta, você simplesmente descriptografa para a informação que você já tem. Ou seja, então tudo que tem informação sensível, você não passa para IA, né? Você passa como se fosse um número aleatório. Então esse é o primeiro caso. O segundo caso que você consegue meio que não correr o risco de passar informação para terceiros é você usar modelos open source, né? Que nem o Llama, que está super bom assim, ele lançou há uns 2 meses atrás o 405B, que é enfim, um dos mais poderosos aí. Então você pode usar esses modelos open source, que aí não tem nenhuma empresa por trás disso, né? Apesar de ter sido desenvolvido pela Meta, é um open source que pode baixar no seu computador e fica só com você, né? Então as empresas podem baixar ali na AWS, Google Cloud, enfim, e deixar hospedado lá, para não correr esse risco de ficar com terceiros também, sabe? Eu vejo que elas estão adotando mais essa solução. Acho que o Llama saiu na frente em relação a isso. Uhum. Uma pergunta que até agora eu não consigo, eu mesmo já busquei tentar entender, que é o modelo de precificação de token. Para quem está nos escutando, ouvindo e nunca ouviu isso, basicamente assim, do jeito que eu coloco a pergunta, né, o prompt lá para o GPT e o que ele devolve, isso me traz alguns tokens que eu tenho que pagar. E às vezes, cara, uma palavra tem 2 tokens, outra menor tem 4. Como que se precifica isso, que até agora para mim está meio obscuro? Legal, ótima pergunta. Um token, na média, tá? Você tem em torno de 4 letras na média, né? E aí, para português, que as palavras em média são um pouco maiores do que em inglês, né? Vai dar em torno aí de uma meia palavra em português, mais ou menos. E aí, quando você tem 2 tipos de cobrança de token, o token de input e o token de output, tá? O token de input é quando você faz a pergunta para a LLM, né? O token de output é quando ele responde. Então, o preço total vai ser na quantidade de tokens que você mandou para perguntar e na quantidade de tokens que ele respondeu para você, tá? Isso falando na integração por API. Se você usar o ChatGPT direto, ou o Claude direto, ou essas outras direto, como um consumidor final, aí não muda nada em questão de token, tá? Esse token é só precificação de API. Então, na Zaya, como é que a gente faz? Né? A gente não cobra por token, a gente cobra por interação que a IA tem. Então, a gente já tem no nosso histórico ali, a gente já trocou mais de 1 bilhão de tokens nos últimos meses. E aí a gente já tem um histórico de qual é o token, a média de tokens de saída e de entrada, para saber quanto a gente cobra para o consumidor final, que dá em torno de 5 centavos para uma pergunta e resposta do agente, né? Então, isso é um custo que a gente calculou baseado na média e na margem que a gente tem em cima de cada interação.
E esse valor é umas 30 vezes mais barato do que um humano respondendo, por exemplo. Com certeza. Se for comparar com o humano, com certeza. Uhum. Vocês estão conectados com o WhatsApp também para envio de disparo. Então, tem também o preço dos disparos, né? Uhum. Então, tem preço para equacionar um preço de número de disparos mais uma média de quanto seriam esses tokens para chegar em alguma coisa plausível, né? Uhum. Ó, você tem dois tipos principais hoje em dia de integração com a Meta, né? Você tem o WhatsApp comum e o WhatsApp Business, que é a integração direta por QR Code, e você tem a integração com a API oficial deles, tá? Se você não tiver muito volume de interações, você pode integrar com o QR Code, seja um WhatsApp comum ou seja o WhatsApp Business. E aí, quando eu falo que não é muito volume, uns 20, 30 por dia não é considerado um número muito grande. Mais que isso, mais de 20 ou 30 interações, né, com clientes por dia, já é recomendado você usar uma API oficial do WhatsApp, né? Porque senão você corre risco de bloqueio de chip. Uhum. E aí, esse uso do WhatsApp, você tem um custo de 7 centavos de dólar por janela de 24 horas de conversa, né? Então, por exemplo, você, enfim, começou a trocar a primeira mensagem com o cliente, você pode mandar 1 milhão de mensagens para o cliente dentro do período de 24 horas, você vai pagar só os 7 centavos, né? Ou o contrário também é verdadeiro, se você trocar 10 mensagens, uma por dia com o cliente, vai acabar sendo 70 centavos de dólar, por exemplo, né? Então, tem de fato esse custo que é meio chato assim na Meta. Por outro lado, uma coisa legal é que você pode escalar sem medo assim em termos de volume. Eles têm muito assim. A gente o primeiro modelo de negócio da Zaya, quando chamava até Zap GPT na época, a gente foi a primeira startup do Brasil a plugar o chat GPT no WhatsApp, né? Isso foi em janeiro do ano passado, mais ou menos um mês depois deles terem lançado, e aí estava com difícil acesso no site da OpenAI, eles tinham acabado de liberar a API, a gente falou, cara, vamos plugar aqui o WhatsApp no ChatGPT e ver o que acontece, dá para a galera usar, e a gente coloca lá 10 mensagens de graça por mês, ou a pessoa paga R$29,90, etc., para ver o que vai dar, né? E, enfim, aí viralizou, saiu em tudo que é matéria e tal, chegamos a ter 400 mil pessoas usando, mas a conta que vinha da Meta ali todo mês era bem grande. Por outro lado, não caiu nenhuma vez, assim, em termos de, putz, né, a Meta bloqueou por certo motivo e tal, assim, zero. Até porque a gente não saiu disparando para ninguém. Como era um número do WhatsApp, Responsivo. você só, né, as pessoas começaram a compartilhar em grupos, olha, fale com o ChatGPT, é Zap GPT, e aí começou a espalhar, né? E quando é responsível, tem menos chance de bloqueio do que se você mandar para um monte de gente sem opt-in, por exemplo, né? Messina, se a gente verificar os últimos 15 anos, tá? De formas que a gente se comunicou, tirando a fala, presencial e tal, a gente vê o quanto que a gente começou a estressar cada um dos canais, né? Então, seja pelo call center de telefone, que é insuportável, e a gente chegou até agora bloquear celular para não receber chamadas, atender só chamada via WhatsApp. Ou de números conhecidos, né? Ou só conhecidos. Aí a gente flodou, e essa que é a verdade. Os e-mails, acho que se todo mundo aqui abriu a caixa de e-mail, pelo menos 40%, 50% dos e-mails a gente já nem abre, que é um bando de vendedor, sei lá, você teve uma interação na loja uma vez, pegou o e-mail, vrum, fica tacando coisa lá. E eu vejo que agora o WhatsApp tem a condição de escalar isso, porque o WhatsApp estava muito ali no peer-to-peer, pessoa a pessoa, tal, tinha os grupos que a gente silenciava, porque via que era muita baboseira. Agora, estamos aí, disparando, um monte de gente disparando à torta e direita. Você não acha que isso pode ser um ciclo até entrar um outro? Ou
a Meta, percebendo isso, começar a dar uma limitada ali nessa história, e aí entra os riscos de não ter uma API oficial e tal. Mas como é que você enxerga essa evolução? Qual é a bola da vez? Sem sombra de dúvidas, é o WhatsApp agora. Mas assim, como utilizar, né? Uhum. Não, legal. E acho que faz super sentido isso que você falou. Acho que ninguém mais, principalmente falando de Brasil, né? Índia, outros países que o WhatsApp ele é bem difundido. Ainda nos Estados Unidos não está tão, né? Tem Signal, SMS, etc. Mas falando de Brasil, é o nosso principal meio de comunicação de longe, né? 98% das pessoas que têm celular hoje em dia utilizam o WhatsApp como principal meio de comunicação. A forma que a Meta está fazendo para conseguir lidar com isso, tá, é essa questão de bloqueio mesmo em quem está usando o WhatsApp, né, comum ou business para fazer disparos com números que não tem opt-in ou em grandes volumes sem usar a API oficial. Né, acho que cada vez mais eles estão bloqueando com mais frequência quem está usando de forma indevida. Né? Seja no API, seja o WhatsApp comum, business ou na API oficial, porque também, mesmo na API oficial, se você fizer muitos disparos e muita gente começar a denunciar, aí você corre o risco de ser banido, né? Então, acho que tem um lado da Meta, né, de você estar cada vez mais prestando atenção nisso para saber que as pessoas estão usando da maneira correta. E acho que tem um lado das empresas também, aí pensando principalmente, né, na evolução e maturação cada vez maior da LGPD, de que não se deve ficar disparando mensagem de WhatsApp se você não tiver o opt-in, né? Até porque, se você não tem o opt-in de alguém, provavelmente o seu ROI, devido ao custo de 7 centavos de dólar no WhatsApp, não deve se pagar, porque a probabilidade de conversão vai ser baixa, a pessoa vai se sentir meio invadida, né? Então, a partir do momento que você tem que pagar 35 centavos, a não ser que seja um ticket muito alto e tal, mas se for ticket muito alto, você não vai querer fazer um disparo em massa, você vai querer fazer um approach ali por LinkedIn e por aí vai, né? E mesmo ticket médio-baixo, você vai ter um custo alto por API para disparo. Então, por exemplo, se você disparou lá para 100 pessoas, você tem um custo ali de, vai dar uns 40 centavos, vai dar R$4, vai dar R$40 para você disparar para 100 pessoas, né? Se 1% delas comprarem, você vai ter um CAC de R$400, acho que mais ou menos isso a conta, né? Então, se você vende um produto que você não está convertendo 1% em disparo, você não vai fechar a conta, né? Então, as pessoas têm um pouco mais de cautela em disparar só para contatos mais assertivos, sabe? Particularmente, eu não recebo tantos assim disparos, eu não sei se você recebe, mas de números indesejados, assim, quando eu recebo eu já bloqueio de cara, mas é raro, assim, não acho que apesar de a gente estar usando menos e-mail, tem tido tanto, sabe? E aí tem até uma forma que a galera, né, do marketing digital já está usando para burlar um pouco isso, os preços altos da Meta, é você fazer campanha de disparo por Pix, né? Então você pega um monte de números de celular, você quer vender para esses números, nesse caso sem opt-in, né? Mas você faz um Pix de 1 centavo para a pessoa com a mensagem que você quer mandar para ela, entendeu? Ah, entendi. Então, ao invés de você pagar 35 centavos, você vai pagar 1 centavo. Ela ainda vai ficar feliz que recebeu o dinheiro e você vai passar a mensagem para ela. A galera é ligeira, pô. Dos mesmos criadores do, né, seu ex, sua ex te bloqueou e não quer mais falar com você, mande um Pix. Agora vem se você não quiser usar a Pay oficial, mande um Pix. Não, porque o opt-in dessa pessoa, né, ela deve vir dentro do próprio movimento dela proativamente entrar em contato com o número, né? Uhum. Porque no caso do e-mail, eu pegava o opt-in no site e aí encaminhava o e-mail. Uhum. Poderia até denunciar, bloquear, etc e tal, Você mas cancela a inscrição, né?
e cancela a inscrição, beleza. Mas no WhatsApp não, na Meta você consegue denunciar, é um risco muito relevante. E eu não sei até quando a Meta vai deixar tantas APIs não oficiais aí à torta e à direita, né? Mas você perguntou se eu recebo, no WhatsApp Business eu recebo. No business, um monte, no business sim. No pessoal ainda não. Mas enfim, eu acho que é uma trajetória que assim, de fato, quem sair na frente vai conseguir bastante resultado. Principalmente naqueles que têm um produto B2C, né? O B2C está cheio de ferramenta. O que não tem ferramenta, muitas vezes, é para o B2B. Porque para o B2C eu tenho o YouTube é calibrado para isso, a Meta é calibrada para isso, o Google. A grande questão é o B2B relacional, onde eu acho que a tarefa de qualificação do lead pode vir aí com essas novas soluções. Só não está claro ainda para mim como precificar tanto a ferramenta de disparo de mensagem como número de tokens, porque com certeza vai ter aquele cara que vai ficar falando, não saindo do lugar ali naquela interação, né? Sim. E a coisa está evoluindo também. Tem algumas soluções que você consegue mandar o áudio, consegue mandar a imagem, né? A coisa está indo num ritmo muito rápido, né? E você disse que a questão do token ali, quando você triangula, né? Alguma coisa, mensageria, OpenAI, e o próprio agente que você criou ali, tem forma de você criar fora do ambiente, né? Você pode deixar esse agente autônomo do GPT, de qualquer outro, dentro de um site com a tua cara e a pessoa lá ir perguntando, interagindo e tal. A grande questão que fica é sempre como monetizar de verdade com isso. Como ganhar dinheiro com essa história. Eu acho que essa é a grande pergunta para quase todas as IAs, né? Seja para fazer um avatar, seja para fazer vídeo, seja para fazer o que quer que seja, né? Agora, para dentro de uma empresa, fazer... Aí eu vejo ganhos exponenciais mesmo. Você vai pegar uma empresa de obra que ela vai precisar verificar o status de cada obra. Putz, ao invés de acessar inúmeros papéis, inúmeras informações, ela pode perguntar para a base de dados ali e já ter certeza ali qual é o status daquela obra. Ou então para a entrada de profissionais para dentro de uma empresa, né? Esse fluxo de onboarding ou de documentação, o que está faltando ou não. Ou análise de currículos, eu pré-defino qual é o perfil exatamente do que eu quero, eu pego aqueles 10 mil currículos que eu abri a vaga e me mandaram, jogo ali, ele já me pré-seleciona 5. Aí eu vejo ganhos absurdos, assim, práticos ali, que eu acho que aonde está a grande demanda mesmo, está por área dentro de uma empresa e principalmente aquelas áreas que são suporte. Porque as áreas de tecnologia, pelo menos nas empresas nativas digitais, elas estão muito avançadas. Agora, o jurídico está para trás, contabilidade está para trás, o RH está para trás da mesma empresa. E eles já estão sentindo que, olha, putz, eu estou numa empresa tech, estou numa empresa tal, preciso também agregar alguma coisa. Mas não. É cultura, né? Cultura. Tá rodando Excel, tá rodando Word, tá rolando ainda o arco da velha, né? Então, acho que o potencial desse mercado é muito grande. Sim, total. E acho que esses pontos que você falou, né, tem um estudo da McKinsey muito legal, que eles... É do ano passado, eles até fizeram uma atualização para esse ano, mas o grosso mesmo do ano passado, que eles falam que vão ser adicionados 4,1 trilhão de dólares na economia global até 2030 por causa da IA generativa. E aí eles selecionam 6 áreas principais que você vai usar IA.
né? E de fato, assim, ainda não são nessas áreas tradicionais, né? O que eles falam é que 75% desse valor vão estar em 6 áreas principais, né? Que é mais ou menos 3,1 tri. Vendas, marketing, customer support, né? Atendimento ao cliente, pesquisa e desenvolvimento e a questão de desenvolvimento de código, né? Seja para a área interna, seja para produto e lá e tal, mas é basicamente código, né? Por quê? Essas 5 áreas, você tem uma necessidade, uma complexidade baixa de interação, né? Tirando, claro, aquele, né, segundo nível, né? Então, pô, quero fazer uma plataforma do zero aqui e tal, um pouco mais robusta, você vai precisar de desenvolvedor, né? Mas eu quero fazer uma solução simples, um web app, você não precisa mais. Você pode usar um OpenAI 01 Preview que foi lançado semana passada, você pode usar um Claude 3.5, Sonnet, que está super bom também para fazer, né? Atendimento ao cliente. Aquela primeira nível de pergunta lá, que é dúvida e suporte, né? Em vez de simplesmente ser um FAQ que você vai pedir para a pessoa tentar achar, você vai usar uma IA para responder isso, né? Vendas, a mesma coisa, quer qualificar para agendar com o closer ou essas outras coisas. Então, todo tipo de interação em que você tem uma baixa complexidade de interação, você vai conseguir usar IA, que é exatamente o que esse estudo da McKinsey fala, né? Agora, essa questão dessas outras áreas, assim, que estão um pouco mais atrasadas, acho que até dá. Essa questão de análise de currículo que você falou é um caso que dá para usar sim. Não vi ainda alguma solução mais voltada para isso, mas é um super use case. Na parte jurídica, já tem algumas empresas brasileiras indo para esse lado. Tem a Lexter AI, tem se não me engano, não sei se é Inspira, algum nome assim, que ganhou o Web Summit ano passado, o Web Summit de Portugal, uma brasileira, que também usa AI para ajudar a criar contratos. Mas pelo menos nesse estudo da McKinsey ainda não fala que seriam os grandes usos. Os grandes usos estão nessa tipo de interação com baixa complexidade ainda. Porque mesmo o contrato, apesar dele ser 100% semântico, que é o que a IA faz, acho que tem muito risco ainda também, sabe? Do tipo, você garantir um contrato de M&A para uma IA, acho que ainda falta, né? Acho que é um contrato de, sei lá, prestação de serviço, alguma coisa mais básica, acho que até pode ser, né? Mas acho que contratos um pouco mais complexos ainda vão precisar de uma análise humana, assim, sabe? Mas também, assim, é questão de tempo, né? Do jeito que ele está evoluindo aí, esse chat GPT, né, GPT 4.0.1 preview que eles lançaram na quinta-feira passada já está com um QI maior do que o humano, acho que é 140 e a média humana é 110. E até esse final de semana eu peguei lá umas 2 horinhas no sábado e fiz ele fazer a FUVEST. E ele gabaritou a FUVEST. Caraca. É impressionante. Uma outra pessoa tinha feito experiência do ITA, eu falei, deixa eu fazer aqui da FUVEST para ver como é que é. Daí realmente gabaritou. Porque é extremamente poderoso. Eu não sei se você chegou a ver isso, mas eles estão... É uma nova forma que você usa para dar resposta, que ao invés dele simplesmente olhar e responder de cara, ele raciocina e divide em passo a passo o pensamento para dar a resposta final. É um pouco aquele livro Pensando Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Não sei se você ouviu falar, mas é bem legal esse conceito, né? Aquelas decisões que você toma sem pensar muito, meio que por intuição, quando alguém pergunta uma coisa, você já responde. E aí tem o pensamento devagar, que você para e pensa, e aí você responde, né? Que não é tanto resposta de bate-pronto. E basicamente o que eles lançaram agora é esse segundo modelo, que ele para, pensa um pouco mais, e aí dá a resposta, né? Então, acho que não vai demorar para alcançar nessas outras áreas também. Inclusive, acho que para quem quiser empreender, acho que é um super caso de uso. E acho que complementando mais um ponto também, né? Hoje, na Zaya, 80% dos nossos clientes não são clientes finais que usam, né, para criar esses agentes e colocar na empresa do dia a dia. São agências ou urgências que
criam agentes de IA e implementam nessas empresas. Né? Então, um dono de negócio ali do consultório, o dono de negócio da imobiliária, o dono de negócio de infoproduto, etc., ele está focando no core business dele. Ele não tem muito tempo para pensar em como é que eu vou implementar uma IA, né, no dia a dia do meu negócio. Pô, tem boleto para pagar, tem que fazer não sei o quê, não vou me especializar nisso. Então, o que a gente está vendo, estão surgindo essas agências de IA, que elas basicamente chegam nas empresas, entendem quais os principais dores e falam, consigo usar IA para o seu atendimento, consigo usar IA para suporte, consigo usar IA para fazer, né, a análise de CVs e por aí vai. E aí, do nosso lado, que a gente está mais voltado para, né, atendimento ao cliente, vendas e suporte, o principal persona são aquelas agências de marketing, que hoje em dia cuidam principalmente, né, da boca de funil. Então, eu vou gerenciar, é uma agência de tráfego, né, vou gerenciar ads no Google, ads no Instagram, no YouTube, etc. Vou gerar um monte de lead para você. E o que acontecia? Esses leads que eles geravam e geram muito bem, chegam nas empresas e o onboarding é péssimo, né? Então agora, essas agências, elas estão começando a criar agentes para oferecer o serviço completo. Tipo, ó, eu vou gerar um monte de lead para você e eu vou tratar eles bem. Seja do momento que eles chegam e a gente faz o onboarding com a gente, e aí ele vai qualificando até vender. Chega depois que ele entrar, eu vou ter vários webhooks de disparo para garantir que ele está fazendo o onboarding direitinho, né? Então, o que a gente teve um boom lá atrás, há 15 anos atrás, quando começou a surgir Facebook, Instagram, né, e essas outras, mesmo Google Ads, etc., começaram a nascer as primeiras agências de marketing, né, e aí veio o RD, veio essas outras, né, Rock Content, esses grandes unicórnios. A gente está começando a ter um novo boom agora, que são as agências de IA, né, e aí a galera que está começando a empreender com isso, cobra aí mais ou menos uns R$5.000 por cliente para implementação e gestão desses agentes, né? Aí pega um cliente, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco pede demissão da empresa que estava e começa a ficar full time nisso e começam a nascer cada vez mais agências nesse sentido, sabe? Caraca, esse universo só está começando. Messina, obrigado mesmo. Como é que o pessoal te encontra aí? Boa. Pode mandar e-mail a m@zaia.app, né? Meu telefone, vou deixar aí também, 11 9 8625 0909. Pode mandar WhatsApp. E não sou eu, não é o meu agente, sou eu mesmo que vou responder, tá? Até tenho do meu agente, né? Depois eu posso passar para vocês, mas esse sou eu mesmo, por enquanto. Né? Boa. Obrigado. E você, espero que você tenha gostado também, aprendido bastante e não deixe de continuar toda a sua jornada aqui com a gente. Beleza? Até o próximo. Valeu!